E se eu lhe dissesse que a maior batalha dos vikings não aconteceu no campo de batalha, nem na Inglaterra ou na França, nem com espadas ou escudos? Foi uma luta silenciosa que se repetia a cada ano, contra o frio absoluto e a escuridão persistente do inverno nórdico, quando os fiordes congelavam, quando o sol quase desaparecia do horizonte, começava o verdadeiro desafio da sobrevivência. As casas longas ficavam enterradas sob a neve, e os suprimentos minguavam dia após dia. A sobrevivência de todo o clã não dependia mais da força, mas do que havia sido preparado com antecedência. O gênio dos vikings não estava na ferocidade do guerreiro, mas no cálculo silencioso do armazenamento. Eram as despensas, adegas e alimentos cuidadosamente guardados que decidiam quem sobreviveria e veria o retorno da primavera. O que realmente ajudava os vikings a superar esses meses frios e escuros? Onde começava o segredo da sobrevivência deles? O segredo da sobrevivência viking não começava com a comida, mas com o local onde era guardada. A casa longa não era apenas um abrigo, mas a primeira linha de defesa contra a fome. Cada detalhe da arquitetura servia a um único propósito: fazer os alimentos durarem mais do que as pessoas. O coração do sistema era uma adega cavada profundamente na terra, muitas vezes localizada sob a lareira ou na parte mais fresca da casa. A temperatura estável do solo protegia os alimentos perecíveis do gelo e da decomposição. Nessa escuridão e frescor, os bens mais valiosos eram cuidadosamente guardados em potes de argila e barris de madeira. Acima disso, logo abaixo do telhado havia outro espaço. A fumaça quente da lareira sem chaminé flutuava sempre por ali. Mas isso não era um inconveniente, era tecnologia. Carne e peixe eram pendurados para serem defumados lentamente, transformando alimentos frescos em uma reserva de longo prazo. Do lado de fora, os vikings também construíam celeiros separados, erguidos sobre estacas altas, para evitar a umidade e manter os animais afastados. Frestas garantiam uma circulação de ar constante para manter os grãos secos. Tudo era projetado para vencer o tempo. O que realmente compunha a maior parte das refeições de inverno dos vikings, com armazéns tão perfeitos disponíveis. Ao contrário da imagem de guerreiros sempre se banqueteando com carne e hidromel, a maior parte das rações de inverno dos vikings era extremamente simples. O que os sustentava durante os meses escuros não era carne, mas grãos. Essa era a base de sua existência. A cultura mais importante era a cevada. Era robusta, resistente ao clima rigoroso e aos solos pobres em nutrientes do norte. Com a cevada, os vikings faziam pão, cozinhavam mingau e produziam cerveja. No inverno, essa era a principal fonte de energia que os ajudava a manter as forças diariamente. Além disso, havia o centeio e a aveia. O centeio rendia um pão escuro, denso e de longa durabilidade. A aveia era frequentemente cozida como um mingau quente, um prato simples, mas suficiente para aquecer o corpo nas manhãs geladas. Nem um único grão era desperdiçado. As mulheres passavam horas em moinhos manuais, moendo grãos secos para fazer farinha. Esse som ecoava regularmente na casa longa, como um sinal de que a vida continuava em meio ao inverno rigoroso. Mingau grosso, pão ázimo e um pouco de manteiga rara ou mel formavam refeições repetitivas, mas suficientes para a sobrevivência. Para os vikings, os grãos não eram apenas alimento, eram uma medida de riqueza, a base para o comércio e a manutenção da comunidade. Mas a energia sozinha não bastava. De onde vinham então as proteínas quando o inverno se prolongava? Em um mundo onde o leite fresco durava pouquíssimo tempo, os vikings tiveram que encontrar uma maneira de transformá-lo em algo que pudesse durar o inverno todo, e fizeram isso através da fermentação. O produto mais importante era o skyr, que não é exatamente um iogurte, mas sim um queijo fresco rico em proteínas. O skyr era feito através de fermentação lenta. Depois o soro era separado, resultando em um alimento espesso e nutritivo que durava semanas em uma adega fresca. O soro restante não era desperdiçado, era consumido como uma bebida leve ou despejado sobre carnes e outros alimentos, já que sua acidez retardava o crescimento de bactérias. Tudo era aproveitado, não havia espaço para o desperdício. Mas o que os vikings mais valorizavam era a manteiga. No verão, quando as vacas davam muito leite, todo o excedente era imediatamente transformado em manteiga. Essa era uma fonte de energia concentrada, exatamente o que o corpo mais precisava para resistir ao frio.
Para conservação, a manteiga era salgada, se houvesse sal disponível, ou embalada hermeticamente e enterrada profundamente em pântanos. O ambiente frio, pobre em oxigênio e ácido dos pântanos, ajudava a manteiga a durar anos, até décadas. O sabor mudava, mas a energia permanecia preservada. Quando o inverno ficava longo, eram esses barris de manteiga que os ajudavam a aguentar, mas leite e manteiga ainda não eram a fonte de proteína mais sustentável. Qual alimento então podia alimentar os vikings por anos? Havia um produto que os vikings não produziam apenas para comer, mas também para viagens marítimas, comércio e expansão do mundo. Esse era o peixe seco, ou o que hoje é conhecido como stockfish. Não era macio nem saboroso, era até duro como uma tábua, mas seu valor era igual ao ouro. Todo inverno, enormes cardumes de bacalhau ártico migravam para as águas do norte da Noruega. Os vikings aproveitavam esse presente com um método simples, mas preciso. O peixe era limpo, amarrado em pares e pendurado em estruturas de madeira ao ar livre, sem sal, sem fogo. A única coisa que usavam era o ar frio e seco e o vento forte do inverno. O frio congelava o peixe quase instantaneamente, enquanto o vento retirava lentamente toda a umidade. As bactérias não conseguiam crescer nessas condições. Após alguns meses, o peixe perdia a maior parte do seu peso, tornando-se leve, seco e duro como madeira. Nessa forma, o peixe podia ser armazenado por anos, mantendo seu valor nutricional. Antes de consumir, o peixe era mergulhado em água para amolecer novamente, depois cozido ou comido com manteiga e pão. Mais importante ainda, o peixe seco era o alimento ideal para longas viagens marítimas. Era leve, rico em proteínas e não estragava no ambiente úmido e salgado do mar. Eram esses pedaços de peixe seco que acompanhavam os vikings através do oceano. Mas peixe e grãos ainda não eram suficientes. Como eles conservavam a carne para o longo inverno? Embora o peixe e os grãos fossem a base, as refeições de inverno dos vikings não estariam completas sem carne, mas a carne fresca durava muito pouco no frio. Por isso, todo outono era época de decisões difíceis. Eles precisavam abater a maior parte do gado, pois não conseguiriam alimentar todo o rebanho durante o inverno se não houvesse feno suficiente. Uma parte da carne era consumida imediatamente nos banquetes após a colheita. O restante precisava ser conservado para os longos meses. 2 métodos principais eram aplicados: defumação e salga. A carne era pendurada no alto, sob o telhado da casa longa, onde a fumaça do fogo subia constantemente. Esse processo levava semanas, até meses. A fumaça secava a carne e impedia bactérias e insetos. O resultado eram pedaços de carne escuros, firmes e com forte sabor de fumaça, que podiam ficar pendurados o inverno inteiro. Quando necessário, eles simplesmente cortavam um pedaço pequeno para fazer sopa ou comer com pão. Em locais com muito vento, a carne também era seca naturalmente, especialmente a carne de cordeiro. Mas o método mais eficaz ainda era a salga. O problema era que o sal era extremamente raro e caro, considerado ouro branco. Quando havia sal, a carne era disposta densamente em barris de madeira, cada camada coberta generosamente com sal para extrair toda a umidade. A carne salgada podia ser armazenada quase indefinidamente e tornava-se um estoque estratégico para os dias mais frios. No entanto, o sal nem sempre estava disponível. O que os vikings faziam, então, para salvar seus alimentos quando não havia sal? Quando não havia sal e o clima estava úmido demais para a secagem, os vikings enfrentavam um desafio existencial e encontraram uma solução por um caminho arriscado: a fermentação. Essencialmente, este é um método de controle da decomposição, permitindo que as bactérias boas ajam antes que o alimento estrague completamente. O exemplo mais extremo é o hakkarl, a carne do tubarão da Groenlândia. A carne de tubarão fresca é tóxica e não comestível. Para transformá-la em comida, os vikings enterravam o corpo do peixe sob cascalho ou areia por semanas, até meses. A pressão e o ambiente ajudavam as toxinas a saírem. Depois disso, a carne era cortada em tiras e seca por mais alguns meses ao vento frio. O resultado era um prato de odor muito forte, mas seguro e nutritivo. Assim transformavam o que era não comestível em uma fonte valiosa de proteína nas condições rigorosas da Islândia e da Groenlândia. Outro exemplo é o hackfisk, um peixe levemente fermentado,
O peixe era limpo, salpicado com pouquíssimo sal e depois pressionado firmemente em barris de madeira para fermentar por conta própria em um ambiente frio. Esse processo deixava a carne do peixe macia, enfraquecia as espinhas e a conservava por muito tempo. Esses métodos não visavam criar iguarias, mas sim prolongar a vida. No inverno viking, essa era a linha tênue entre a existência e a morte, mas nem todos os alimentos exigiam técnicas tão extremas. Como os vikings guardavam coisas mais simples, como vegetais, para o inverno, não apenas grãos, carne ou peixe eram armazenados para o inverno. Sob a terra fria e escura, os vikings também guardavam o que havia de mais simples, porém extremamente importante: os vegetais. As adegas não eram apenas despensas, mas como um jardim em hibernação, onde as últimas dádivas do outono esperavam para serem usadas. Os vegetais mais importantes eram os nabos, as couves-nabo e variedades de cenouras silvestres. Eles eram escolhidos devido à sua longa durabilidade em condições frias e escuras, sem apodrecerem rapidamente. A colheita era feita muito tarde, pouco antes da primeira geada, para aproveitar ao máximo o curto período de crescimento. Após serem desenterrados, os vegetais eram apenas limpos da terra, não lavados, para manter a camada protetora natural. Eram armazenados nos cantos mais frescos da adega, muitas vezes em recipientes com areia seca ou musgo. Essas camadas de areia e musgo mantinham a umidade estável e evitavam que os vegetais murchassem ou apodrecessem. Assim eles podiam durar até a primavera. Com esses vegetais, os vikings faziam sopas e ensopados grossos, cozidos por horas com um pouco de carne defumada ou peixe salgado. O repolho também era um alimento importante. Além do armazenamento na adega, eles também o picavam e o fermentavam, criando uma forma primitiva de chucrute que podia ser usada durante todo o inverno. Esses pratos não eram extravagantes, mas ajudavam o corpo a não se esgotar. Porém, os vikings não viviam apenas do que cultivavam. Em que mais eles confiavam quando os suprimentos na adega começavam a minguar? Mesmo em anos de colheitas difíceis, os vikings não dependiam apenas do que cultivavam. As florestas e pântanos ao redor dos assentamentos faziam parte de um estoque de alimentos expandido. Cada verão e outono tornava-se uma operação de coleta em larga escala para se preparar para o longo inverno. Uma das fontes de alimento mais importantes eram as nozes, especialmente as avelãs. Eram coletadas em grandes quantidades, pois podiam ser armazenadas em suas cascas por muitos anos, sem perder o valor nutricional. As nozes são ricas em gordura e proteína. Apenas um pequeno punhado era suficiente para fornecer energia para muitas horas de trabalho no frio. Além disso, havia as bagas, como oxicocos, mirtilos vermelhos, amoras árticas e framboesas silvestres. Elas forneciam uma doçura rara e nutrientes que muitas vezes faltavam na ração de inverno. As bagas podiam ser secas para serem misturadas em mingaus ou sopas, ou simplesmente mergulhadas em água fria limpa. Graças à sua acidez natural, elas permaneciam frescas durante todo o inverno. Quando o mel, a doçura mais preciosa, estava disponível, as bagas eram cozidas com ele para criar uma conserva especial, servida apenas em ocasiões raras. Além disso, os vikings coletavam ervas e plantas silvestres comestíveis, que serviam como temperos e remédios, tornando as refeições de inverno menos monótonas. Mas comida sólida não era tudo. Em um mundo onde a água potável não era segura, o que os vikings bebiam para sobreviver a cada dia? Na casa longa dos vikings, a caneca raramente estava vazia, mas o que havia dentro dela não servia apenas para diversão. Em um mundo onde a água potável era facilmente contaminada e perigosa, as bebidas fermentadas eram a escolha mais segura, e a mais importante delas era a cerveja de cevada. Essa cerveja não era tão forte quanto a de hoje. Era turva, levemente alcoólica e rica em energia, tanto que podia ser considerada pão líquido. A cerveja era produzida a partir da cevada, às vezes misturada com aveia. O processo de fervura durante a fabricação matava a maioria das bactérias, tornando a cerveja mais segura do que a água de nascentes ou poços. Crianças, adultos, todos a bebiam o dia todo. A cerveja não era apenas para beber, fazia parte da refeição, ajudava a aquecer o corpo e a repor calorias nos dias frios. Uma caneca de cerveja morna podia dar forças para continuar o trabalho em meio ao longo inverno. Diferente da cerveja era o hidromel, o vinho de mel.
Esta era uma bebida de luxo, reservada apenas para ocasiões importantes como casamentos, funerais ou festivais de inverno. O hidromel era feito de mel, uma doçura rara e preciosa, por isso nem toda a família o possuía. A fabricação de bebidas exigia precisão. Uma leva de cerveja estragada não custava apenas tempo, mas também desperdiçava grãos valiosos. Mas não importava o quão cuidadosamente se planejasse, sempre havia anos em que o inverno durava mais do que o esperado. E então o maior medo começava a surgir.